Ansiedade. Quais são os perigos da ansiedade e como se livrar dela em 3 passos? É sobre isso que eu irei falar no vídeo de hoje. Inclusive, se você não viu o vídeo anterior, eu falei à luz da Bíblia sobre ansiedade e preocupação, e na verdade deveria ser o vídeo de número 2, mas esse vídeo que você está vendo agora deveria ser o vídeo de número 1, porém é o vídeo de número 2. Enfim, a ideia aqui é falar de fato para você o que é ansiedade, quais são os perigos e os males que realmente ela faz a você, às pessoas, e como que a gente pode se livrar, como é que você pode se livrar da ansiedade em apenas 3 passos, tá bom? Então faz o seguinte, antes de começar de fato a assistir esse vídeo, a entrar no assunto, pega esse vídeo agora e compartilha com mais pessoas. Aqui embaixo no YouTube tem uma setinha, tá? Virada para a sua direita, você vai fazer o quê? Clicar nela e compartilhar, enviar nos seus grupos de WhatsApp para aquele seu amigo, aquela sua amiga, enfim, aquela pessoa que de repente você sabe que está ansiosa ou passando por problemas de ansiedade, eu tenho certeza que você pode ajudar alguém, tá certo? Então vamos lá. Conforme eu disse para você, esse vídeo deveria ser o primeiro, mas na verdade acabou sendo o vídeo de número 2, né? E a ideia aqui é falar realmente o que é ansiedade. Eu trouxe uma definição de acordo com o que a ciência diz e depois eu quero falar uma definição mais simples, mais fácil para você gravar, para você aprender, tá bom? Vamos lá, deixa eu apenas checar aqui a minha conexão, na verdade o vídeo, porque eu estou fazendo esse vídeo gravado, eu costumo fazer lives, né, do devocional ou essa série que eu estou fazendo, mas infelizmente a minha conexão com a internet estava muito lenta, muito ruim, e aí eu tive que gravar esse vídeo aqui, mas eu gosto da interação viva, de poder falar contigo. Vamos lá, o que é ansiedade e o que ela causa? A ansiedade, a definição aqui está dizendo o seguinte, é uma reação natural, né, do corpo que está relacionado à preocupação, até grifei, anota essas palavras aqui, e se você assistiu o vídeo de ontem, o vídeo anterior, né, o último vídeo, eu falei sobre isso, preocupação e ansiedade, e tá aqui, ó, é uma reação natural do corpo relacionada à preocupação e ao medo. Ela pode se tornar uma condição psicológica quando torna-se um excesso e passa a atrapalhar atividades rotineiras. Então, olha só, a palavra é excesso. Por quê? Uma ansiedade que não é em excesso, todo mundo tem, é natural. Você recebe uma notícia, por exemplo, de que aquela vaga de emprego que você espera vai sair. A ansiedade, por exemplo, de que você passou no vestibular, que você vai ser pai, enfim, que você conseguiu aquilo que você gostaria. Poxa, isso um pouco é natural, é normal, né? Aquele fiozinho na barriga, beleza. Mas aquilo que está em excesso preocupa realmente, atrapalha você. Então tá aqui, ó, reação natural e torna-se um excesso e passa a atrapalhar as atividades rotineiras do seu dia a dia. Com isso pode acontecer o quê? Pode desencadear um transtorno que leva às crises, com alguns sintomas mentais e físicos, ou seja, é o que a gente chama, que a ciência chama de algo psicossomático, ou seja, algo que começa na sua mente, né, na psique do ser humano, passa a trazer problemas físicos. Você passa a sentir de repente, né, dor de barriga, algumas coisas aqui, por exemplo, né, que a pessoa passa, sudorese, a respiração, a frequência cardíaca, ela eleva, a respiração fica mais rápida, a pessoa começa a suar e sentir uma sensação de cansaço, de fadiga. São alguns efeitos psicológicos, né, que começam na verdade na psique, na mente e depois se transformam em algo físico. Infelizmente isso é muito comum acontecer. Então olha só, já falamos sobre a questão da ansiedade, o ensinamento de Jesus, o ensinamento da Bíblia a respeito da ansiedade, para a gente não se preocupar, não andar ansioso quanto ao que comer, quanto ao que vestir, enfim, está no vídeo de ontem, depois você assista lá. Mas vamos lá, a pessoa ansiosa, o que acontece com ela? Vamos falar da questão realmente psicológica, a questão mental primeiro. A pessoa que é ansiosa, ela não vive no hoje, ela não vive no presente, ela vive no futuro. Então, a definição para você de ansiedade também é: ansiedade é o excesso de futuro, ok? Eu estou preocupado com o futuro. Alguém falou uma notícia para mim, fulano, eu preciso te contar uma coisa. Pronto. Quem é ansioso já é motivo suficiente para essa pessoa ficar preocupada. O que essa pessoa quer falar comigo? O meu chefe quer falar isso comigo, a minha esposa, o meu namorado, enfim, o meu pai, a minha mãe, o presidente falou, enfim, já é motivo suficiente para a pessoa ficar preocupada. E aí o que acontece? As consequências e os males realmente da ansiedade. Você fica refém da pessoa, porque você começa a gastar energia mais do que o necessário, porque você fica refém dessa informação. Ah, não sei o que eu vou fazer. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que está certo? Será que é isso? Será que é aquilo? Fala comigo se não é bem assim. Eu já estive um pouco ansioso, né? Num grau, não num grau tão elevado, mas um pouco além do normal. Eu já tive ansioso. Eu sei como é. Mas aquela pessoa que é extremamente ansiosa, ela começa a sofrer. Meu Deus, dá realmente. Aí começa na mente dela,
né? O que será que fulano está pensando? O que será que ela vai falar para mim? Então ela gasta mais energia do que os outros. Então esse cansaço mental, porque você pensar, você realmente fazer certas coisas, gasta energia, sua mente gasta energia. Então você se cansa mais, você fica mais fadigado, de repente a pessoa começa a suar, aumenta a frequência cardíaca, a respiração fica mais rápida e aí as pessoas têm as chamadas crises de ansiedade. Eu não sou psicólogo, tá? Eu estou falando aqui o pouco que eu sei e eu já percebi, já vi pessoas tendo crise de ansiedade, eu sei bem como é. Não é brincadeira, não é frescura, é coisa séria isso daí, certo? Precisamos respeitar e entender para que a gente consiga se ajudar e ajudar as pessoas também à nossa volta, certo? Então olha só, eu quero hoje aqui ensinar você a você realmente não passar por isso. Eu sei que simplesmente falar não adianta, mas se você colocar em prática o que vai ser falado hoje, o que vai ser ensinado aqui e o que eu já falei no vídeo anterior e vou falar no vídeo de amanhã, eu tenho certeza que você vai acabar com a ansiedade de uma vez por todas e vai passar a ficar menos preocupado e a ter mais confiança em Deus, a ter fé, ok? Enfim, vamos lá. O que acontece? Nós precisamos aprender a viver, nós temos passado, presente e futuro. Então, qual é o problema realmente da ansiedade? A pessoa ela vive demais no futuro. O problema da depressão, por exemplo, a pessoa vive demais no passado. E o estresse é o excesso de presente. Então, passado, presente e futuro. Aí então passado, depressão, estresse, que é o presente, certo? E o futuro, que é a ansiedade. Você precisa viver 10% no seu passado, 10% no seu futuro e 80% no presente. Foco no presente. Por quê? Você precisa ressignificar algumas coisas que aconteceram no seu passado. Pois é. Enfim, na sua infância, com seus pais, com pessoas que representavam uma figura de autoridade, enfim, todo e qualquer acontecimento que teve na sua vida, que já passou. Pouca coisa, refletir, ressignificar, dar um novo significado para aquilo, mas não ficar preso no passado, porque aí você vai ter depressão. Poxa, realmente um arrependimento, uma coisa que aconteceu, a pessoa está lá deprimida, presa na vida. Precisando o quê? De pressão, é falta de pressão que ela precisa na vida, falta de pressão para viver, para as coisas acontecer. E o estresse, meu, é uma loucura. Ah, eu tenho que resolver isso aqui hoje, resolver, enfim. Aquela loucura do estresse, fica estressado, é o presente. Você precisa aprender a viver realmente no presente e não deixar que as coisas do dia a dia estressem você a tal ponto de prejudicar a sua saúde. Vou falar um pouco mais sobre isso. E não viver demais no futuro, que é a ansiedade, que é o nosso tema aqui, o nosso foco aqui, para que isso não atrapalhe você e gere esses efeitos físicos, como também psicológicos, mentais e também físicos em você e tenha a sua saúde e a sua qualidade de vida prejudicada, tá bom? Então vamos lá. Luiz, como é que eu me livro da ansiedade? Agora eu vou falar para você e aí inclusive se você tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui no comentário, é muito importante, tá bom? Como é que eu me livro da ansiedade? Enfim, vamos falar aqui da trindade do ser humano. Nós somos um ser trino. Somos o quê? Espírito, alma e corpo. Então, para você se livrar da ansiedade, eu vou falar sobre essas três coisas, sobre esses três passos que você precisa fazer, você precisa seguir para você se livrar dela de uma vez por todas. Vamos lá, nosso espírito. Você precisa alimentar o seu espírito com coisas boas, com coisas que edificam o seu espírito, que fazem você crescer. Então vamos lá, falando aqui, primeira coisa, espírito é você se conectar com Deus, é a forma que você se conecta com Deus. Mas Luiz, eu não creio em Deus, eu tenho outra religião, tá tudo certo. Eu sou cristão, eu sigo os princípios e ensinamentos bíblicos cristãos, ok? Então eu estou falando principalmente para quem segue isso daqui e você que quer realmente se libertar, apenas faça, apenas confie, eu tenho certeza que vai dar certo, ok? Jesus, ele era e é o especialista em mim, você e Deus nos criou e conhece muito bem. E se ele deixou, né, na Bíblia que está funcionando há mais de 2000 anos, é porque com certeza foi a melhor escolha para mim e para você. É a melhor escolha, tá bom? Então, oração, alimentar o meu espírito, conversar com Deus. Eu preciso fazer isso. Por meio do meu espírito, eu vou me conectar com Deus, ao Espírito de Deus. Como é que eu faço isso? Por meio da oração. Olha só, vou deixar apenas 2 versículos aqui, porque esse vídeo objetivo vai ser um vídeo mais rápido, mais objetivo, né, para você. Não é bem uma espécie de um devocional, é uma série, né? Costumo fazer o devocional aqui, mas enfim, a oração. O salmista, foi o salmista que disse? Se não falha a memória, sim. Eu não me lembro muito bem, deu um branco agora. Mas há um versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Ou seja, a ansiedade e a preocupação pode durar algum momento, ou está durando algum momento. E aí esse momento depende, não é apenas um dia. Talvez o seu dia tenha durado algumas semanas, alguns meses, alguns anos de ansiedade, de preocupação, de sofrimento. Mas, por que fala aqui um dia? Porque o tempo de Deus é diferente. A cronologia de Deus, a forma de medir o tempo é diferente da minha e da sua. Por isso que para você pode ser muito tempo e para Deus é apenas um dia. A Bíblia diz que para ele
1000 dias é como um ano, e um ano como 1000 dias, e vice-versa, certo? Então, Jesus nos ensina em Lucas 18, por exemplo, a orar continuamente e nunca desanimar. Ele nos ensinou a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, enfim, e quando orardes, e quando jejuardes, enfim, eu vou falar sobre isso também. Mas o tempo todo nós somos instruídos a orar. Orar é falar com Deus, é se conectar com Deus, se conectar o seu espírito com o Espírito de Deus. Então, uma das ferramentas, um dos exercícios para você, o primeiro passo é espiritual, é através da oração. A segunda coisa, dentro da parte espiritual, leitura da Bíblia, meditação. Olha só o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Enfim, ou seja, olha só, pega o Salmo 1, já fiz devocional aqui sobre o Salmos 1, dá uma olhada aqui, vídeo sobre isso, falando sobre a importância disso. Coloca aí Salmos 1, Luiz Flauzinho, você vai ver o vídeo depois. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E esse homem, essa mulher, será comparado a uma pessoa que gera muitos frutos a ribeiro de águas. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas e os seus frutos dão na época certa. Por quê? Porque está se alimentando de Deus. Olha o que diz em Josué capítulo 1 ali, por volta do versículo do capítulo 1. Há uma instrução para Josué, Deus dizendo para Josué, não se afaste desse livro, seja forte, seja corajoso. Já fiz devocional sobre isso também, dizendo, não se afaste desse livro, medita nele de dia e de noite. O apóstolo Paulo também instruindo a Timóteo, um jovem evangelista, um jovem que pregava ali e falava de Deus para as pessoas. Timóteo, medita bem na palavra da verdade, porque fazendo isso você salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Ou seja, eu vou fazer bem para mim mesmo, eu vou fazer bem para aquelas pessoas que estão me ouvindo, porque eu preciso me curar para curar outras pessoas. Por meio de quem? Da palavra, de Jesus, da oração, da leitura. Então, duas coisas eu já falei. A primeira, a oração. A segunda, leitura bíblica. Enfim, o hábito diário de ler. Tem diferença entre você ler, entre você estudar e você meditar. Não quero entrar nesse mérito aqui, mas você ler e meditar, ou seja, ficar martelando aquilo durante o dia, enfim, revisitando para que aquela palavra entre no seu coração e venha realmente fazer com que a sua ansiedade vá embora, certo? Conforme a gente falou no vídeo anterior também. Jejum, outra prática que tem a ver com as três áreas, né? A área espiritual, a área física e a área emocional também, das emoções. Mas enfim, jejuar, Jesus jejuou, tá? O jejum ele faz eu mortificar a minha carne e fortalecer o meu espírito a desprezar as coisas desse mundo e enxergar as coisas mais valiosas, que são as coisas espirituais. Ter mais experiências espirituais, ter mais comunhão com Deus, ter mais experiência com Deus. Depois eu posso fazer um vídeo também falando sobre isso. Se você quiser, comenta aqui, tá bom? Enfim, e a terceira área, ou melhor, a segunda área, agora falando então dos três passos, né? O primeiro foi espiritual, que eu falei sobre oração, leitura bíblica e jejum, ok? Primeiro passo para você, primeira área. A segunda área é a área da alma, das emoções, dos sentimentos. Alma quer dizer sentimentos e emoções. Enfim, o meu raciocínio, a minha cognição, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pensando, eu sei o que eu estou fazendo. Isso é alma. Então, alimentar a minha alma, alimentar realmente o meu sentimento com coisas boas. E aí, vamos entender basicamente a diferença entre emoção e sentimento. Você sabe qual é a diferença? Então, vamos lá. Trouxe uma definição aqui para você. Emoção, ela é uma reação imediata, tá? Intensa e de curta duração a um estímulo. Eu tive um estímulo, eu vi, ouvi e senti uma coisa, por exemplo. É algo que mexe com você e não envolve o quê? O pensamento, a reflexão. Isso é emoção. Algo rápido, imediato, realmente uma resposta que eu tenho a um estímulo. Vou dar um exemplo para você daqui a pouco. Sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo. Opa, eu tenho que refletir, eu tenho que parar. É algo que mexe com você, cognitivo, sentimento. O sentimento envolve um alto grau de componente de cognitivo, de percepção e avaliação de algo. É algo mais duradouro. Enquanto a emoção é algo mais rápido, o sentimento é algo mais duradouro. Então, emoção é a reação, enquanto que sentimento é construção, tá? Os sentimentos são acessíveis apenas à própria pessoa. Estou lendo aqui para falar para você. Enquanto as emoções podem ser observadas pelos outros. Fulano está sentindo isso. Aconteceu tal coisa e ele está sentindo isso. Alegria, tristeza, raiva, ódio, desespero, preocupação, ansiedade, enfim. As emoções são uma resposta
são uma reação imediata a um estímulo e depende da relação com o mundo exterior para existir, enquanto os sentimentos são independentes. Então olha só, tudo aquilo que você vê, ouve e sente de forma rápida, passou alguém aqui de repente, infelizmente, apontou uma arma para fulano, você se assustou, deu um tiro, aconteceu um acidente, você teve uma resposta imediata, foi muito rápido, você não teve tempo de pensar. O que você sentiu? Medo? Preocupação? Já o sentimento é algo que envolve um grau de um componente cognitivo. Eu vi aquela situação, eu vi o rapaz pegou a arma e apontou para fulano. Nossa, senti uma raiva tão grande, um ódio tão grande. Sabe aquela sensação que eu e você temos quando nós vemos uma notícia? O fulano cometeu uma injustiça, a pessoa foi lá e matou outra pessoa, injustiçou outra pessoa. Nós temos o que? Um sentimento. Alguns sentem dó, outros não sentem dó. Falar isso mesmo. Enfim, cada pessoa tem uma resposta, tem uma percepção da realidade. Então, o sentimento é uma percepção da realidade. Entende? Já a emoção é uma resposta rápida, ok? Então vamos lá. Tudo aquilo que você ouve, o que você vê e você sente, tá? Alimenta as suas emoções e sentimentos. Então estamos aqui falando da alma, ok? Então, o que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem sentido? Quais programas você tem assistido? Na TV, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim. Quais foram os filmes e músicas que você tem assistido, visto? O que isso causa em você? Então, infelizmente, eu já falei sobre isso aqui. Hoje temos visto vídeo, músicas falando sobre traição, sobre não casar, sobre pegar o outro, sobre ficar. Enfim, aí as pessoas não querem ter relacionamento, não querem ter compromisso. Tudo que você vê, ouve e sente gera uma comunicação, uma programação na sua mente e vira uma crença. A crença é o que guia você. Isso tem a ver com as suas emoções, tem a ver com todas as áreas da sua vida, como você vê a questão espiritual, financeira, vai influenciar em várias áreas. Então, quais ambientes você tem frequentado? Isso vai alimentar os seus sentimentos, suas emoções. O que você ouve nesses ambientes? O que as pessoas veem nesses ambientes? O que elas falam? O que elas sentem? Olha essa frase aqui, do Ayrton Ortiz, pelo menos está atribuída a ele na internet essa frase. Nós somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos. Aí eu te pergunto, o que você tem lido? O que você tem ouvido? O que você tem visto? Quais viagens você tem vivido? Quais experiências? Quais pessoas você tem amado ou até idolatrado? Enfim, isso vai influenciar na sua ansiedade, na sua preocupação. Eu não vejo a hora de ir para o show do fulano. Meu Deus, pessoas que passam horas, dias na fila para ver um show de alguém. Idolatria. Esquece de adorar a Deus. Só Ele deve ser adorado. Isso gera ansiedade, gera preocupação, uma série de problemas. Adorando a criatura ao invés do Criador. Está errado isso. Pare para refletir. Então aqui eu encerro o segundo ponto sobre as suas emoções, sobre a sua alma, emoções e sentimentos. Que pensamentos você tem tido? Pensamentos positivos, pensamentos negativos, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, de abundância ou de escassez, de maldade, de coisa ruim, pensamentos negativos. Por quê? Porque você é reflexo daquilo que você ouve, vê e sente. Os livros que você lê, viagens que você fez, as pessoas que você ama, que você frequenta, que você está no ambiente. Então tome cuidado com isso. Cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos, tenha pensamentos bons. E na Bíblia você encontra vários pensamentos sobre isso e na oração também. Procure estar em ambientes que fortalecem suas emoções, os seus sentimentos e aquilo que você quer e merece viver. Tá certo? Tá fazendo sentido? Deixa o seu like aqui, tá bom? Clica no botão do joinha, aqui embaixo tem um botão do joinha, uma mãozinha assim. É muito importante que você curta esse vídeo para quê? Para que mais pessoas sejam impactadas com esse vídeo e aprendam realmente a sair da ansiedade, a viver realmente uma vida de abundância e paz e prosperidade, como eu sempre falo aqui. Tá certo? Vamos lá. O último pilar, mas não menos importante. Então falei do espírito, eu falei da alma e agora vou falar do corpo. Alimentar o seu corpo com coisas boas. E aí no corpo nós temos mais 3 divisões basicamente, que são o quê? A alimentação, o seu sono e atividade física. Como é que está a qualidade do seu sono? Você tem dormido bem? Quem é ansioso geralmente não consegue dormir bem. Por quê? Fica preocupado. Meu Deus, eu não sei como é que vai ser a entrevista de amanhã. Já falei, gente, um dia ou outro, tudo bem, é normal. A gente fica um pouco ansioso. Mas quando isso se torna frequente, aí tá errado. O excesso prejudica você. A pessoa não consegue dormir.
Como está a qualidade do seu sono? Como é que está a sua alimentação? Como está a sua saúde? Como é que está a atividade física, a sua prática de atividade física? Enfim, o tripé da longevidade, segundo os médicos, é isso. É uma boa alimentação, uma boa noite de sono e prática regular, ou seja, de atividade física. Então, se eu não faço isso, eu não consigo realmente ter uma boa qualidade, eu fico ansioso. Quer realmente sair da ansiedade? Quer acabar com isso? Faça isso. Cuide do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Olha só o tripé. Cheguei a esses números aqui, não achei o número exatamente, mas como é que você deve equilibrar realmente, né, a questão do cuidado aí com o seu corpo, a questão da atividade física, tá? Em termos percentuais para facilitar para você. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, voltou. 50% do seu foco deve estar na alimentação. Se tiver algum nutricionista aqui, me corrija, mas enfim, é questão de raciocínio lógico. Entenda a lógica do que eu estou falando aqui, tá? O fundamento. 50% do tempo, ou aqui do percentual, é na alimentação. Uma boa alimentação é tudo, porque não adianta dormir bem, não adianta se exercitar se você se alimenta mal. Na verdade, uma coisa vai influenciar na outra. Eles estão interligados ali. Se eu me alimento bem, eu consigo dormir melhor, né? Ou seja, a hora certa de comer, né? Antes de dormir, enfim, tem toda uma questão ali. Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas se eu me alimento bem, eu tenho um sono melhor. Se eu tenho um sono melhor, eu tenho um sono reparador, por exemplo, eu consigo me exercitar. Eu tenho atividade física. Então, se alimentar bem, dormir bem e atividade física. 50% alimentação, 30% sono e 20% atividade física. Fazer o mínimo necessário para você estar bem. Isso vai fazer com que você não tenha ansiedade, que acabe com a ansiedade. Tudo isso que eu estou te falando. Agora da parte física, precisamos do quê? De dose. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. São hormônios que geram sensações de prazer, bem-estar, satisfação, uma série de coisas. Não quero entrar nesse mérito aqui. A questão é, eu quero encerrar esse vídeo com você. Eu já falei um pouco com você sobre os males que a ansiedade faz. A questão agora é você colocar em prática e você fazer as coisas que foram faladas aqui para que você não venha ter ansiedade, para que você venha sair. A questão é, você quer sair? Enfim, fácil não é, eu sei disso. Mas, de acordo com a palavra de Deus, não é saudável. Isso não corresponde a um cristão. Não corresponde a quem confia em Deus e diz que serve a Deus. Porque Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa. Então não há motivo para você ficar o quê? Preocupado, ansioso. Simplesmente confia em Deus, espera nele, que ainda você o louvará. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu convido você a se inscrever no canal para você acompanhar o próximo vídeo, tá? É muito importante que você se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu falo aqui, né, sobre espiritualidade, investimentos, finanças, desenvolvimento pessoal. Então, se você não me conhece, está chegando aqui de paraquedas agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Luiz Flauzino, esse é o canal Vitória, o canal mais abençoado do Brasil. E aqui eu falo sobre tudo isso que eu acabei de dizer para você. E o meu convite é para que você fique comigo e aprenda para que nós possamos ter uma vida cada vez mais de paz e prosperidade e abundância em todas as áreas, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fui!